Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está acompanhando esse boletim informativo aqui do canal RN, o seu canal de notícias no YouTube. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. O TRF4, Tribunal Federal da 4ª Região, que tem sede lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mandar um abraço especial aos nossos amigos gaúchos que acompanham aqui o canal RN, confirmou que o INSS deve restabelecer o pagamento de um BPC, um benefício da prestação continuada, para uma mulher de 43 anos, residente em Erechim, que possui doença mental e é totalmente incapaz para os atos da vida. A decisão foi proferida, gente, por unanimidade pela 5ª turma, lá do TRF4. O colegiado entendeu que, de fato, a mãe e o padrasto moram com a segurada e recebem o benefício do INSS. Não impede que ela tenha direito ao BPC no valor de um salário mínimo. Gente, é coisa de louco. Vocês não fazem ideia de como o INSS é impiedoso nessa parte, Eles cortam muitas vezes quando descobrem, porque hoje existe o tal cruzamento de informação, O INSS geralmente, todos os meses, a Dataprev, que é o Instituto de Tecnologia, que faz esse cruzamento, ele vasculha, digamos assim, a vida do beneficiário do BPC para ver se ele ainda atende os critérios de renda, para ver se outras pessoas da família arrumam um emprego ou teve um aumento, digamos assim, no salário. Eles estão sempre ligados nessa questão e muitas vezes eles acabam cessando, cortando o benefício do beneficiário do BPC, como fizeram com essa senhora de 43 anos que mora lá em Erechim e que tem doença mental. Às vezes eu fico pensando, gente, o que leva a cortar um benefício de uma pessoa que tem doença mental, totalmente incapaz de ter uma vida normal. A decisão foi ajuizada em julho do ano passado, porque a autora alegou que, em função da deficiência mental, ela é totalmente incapaz, tendo a mãe nomeada como curadora. A autora narrou que começou a receber o BPC em 2004, ou seja, de repente a pessoa desde 2004 recebendo o benefício, um dia vai no banco e tem a terrível surpresa de ter o seu benefício suspendido, cortado pelo INSS. Entretanto, em maio de 2021, ela foi notificada pelo INSS que havia irregularidade na manutenção do benefício em razão da renda per capita ter ultrapassado o teto que é previsto, que é o tal 1/4 do salário mínimo. Ou seja, o INSS detectou que a renda familiar já tinha aumentado por causa do benefício da mãe e do padrasto. A 2ª Vara Federal de Erechim julgou a ação em favor da autora. A sentença determinou o restabelecimento do benefício, só que, como sempre acontece, a Justiça em primeiro grau aceitou o pedido dessa beneficiária do BPC, dessa portadora de deficiência mental, digamos assim, o restabelecimento do benefício. Só que o INSS recorreu e aí sim o caso foi para o TRF4. Argumentando que a mulher não preenchia, ou seja, o INSS alegou que a mulher não preenchia o requisito legal de miserabilidade, tendo em vista que a renda familiar per capita é superior a 1/4 do salário mínimo, já que a mãe recebe aposentadoria por invalidez e o padrasto recebe benefício assistencial. Gente, nesse caso, o que poderia ser computado como renda era somente a aposentadoria por invalidez da mãe. E, por exemplo, se fosse de até um salário mínimo, o INSS deveria aceitar. Já existe instrução normativa do próprio INSS em relação a isso. Aí a 5ª turma negou o recurso, ou seja, negou o pedido do INSS. O relator, o juiz convocado para essa tarefa, digamos assim, o Rodrigo Ribeiro, explicou que
cinge-se a controvérsia ao fato de que a renda do grupo familiar superaria o limite legal estabelecido. O núcleo familiar é composto pela autora, sua mãe, e pelo padrasto e irmão. A mãe recebe atualmente aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo. Você vê, gente. Já o padrasto recebe o benefício assistencial à pessoa com deficiência, o BPC também. Em ambos os casos, é entendimento pacificado de que tais benefícios não podem ser considerados no cálculo de renda. Gente, a justiça não leva em consideração o BPC para cálculo de renda. E hoje o próprio INSS tem uma instrução normativa lá que diz que, né, uma aposentadoria de até um salário mínimo não impede, digamos assim, a concessão de um outro BPC ou faz com que corte um BPC de alguém que já esteja recebendo. E graças a Deus, o TRF4 devolveu o benefício, ou seja, por fim, reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício, não há o que se falar de ressarcimento ao erário. Ou seja, porque o que aconteceu? Nesse caso, além do INSS cortar o benefício dessa portadora de deficiência mental, né, porque a mãe estava recebendo uma aposentadoria por invalidez de um salário mínimo, o padrasto estava recebendo um BPC, ou seja, e a menina recebia o salarinho dela desde 2004, né? Daí, o que aconteceu? O INSS falou, nossa, isso aí é totalmente irregular. Olha, essa mulher aí de 43 anos, ela está dilapidando o patrimônio público, ela está causando danos ao erário, nós temos que receber de volta os valores que ela recebeu desde 2004. Gente, aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, o que seria das pessoas menos favorecidas pela sorte se hoje nós não tivéssemos uma justiça bastante atuante e, graças a Deus, na maioria dos casos, em favor, né, dos beneficiários do BPC, em favor dos aposentados, em favor dos pensionistas, né? Graças a Deus, a justiça tardou, mas não falhou. O que aconteceu, gente? Desde quando o INSS suspendeu o benefício dessa senhora de 43 anos, dessa moça, né, que já é uma moça ainda, né, de 43 anos, o INSS vai ter que pagar todos os atrasados, né, com juros e correção monetária, né? Graças a Deus, como eu falei, a justiça foi feita. E por que eu trago esse tipo de conteúdo? Porque milhares de pessoas, nesse momento, Brasil afora, está passando pela mesma situação que essa família está passando. Procure um bom advogado, lute pelos seus direitos.